Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 19 de agosto do ano de 2020. Elevando o nosso pensamento ao mais alto, rogamos ao nosso Pai maior os benefícios de que necessitamos, aos bons espíritos, o conselho, o consolo e a sustentação. Que em nome de Jesus possam estes nos envolver, trazendo a medicação que necessitamos para prosseguirmos na caminhada do bem, da justiça, do amor, da bondade, da harmonia e do belo. E assim, que a mensagem de hoje possa também ser compartilhada com os espíritos em necessidade, com os familiares através dos nossos exemplos, do nosso sorriso, do nosso afago, do nosso trabalho. E que possamos atingir as culminâncias, a transcendência, através da sensibilidade. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Tema de hoje: conselho, consolo e sustentação. Estamos refletindo em torno das preces espíritas. Vale lembrar Allan Kardec, quando no capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis, afiança que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Estamos recolhidos em solidão, que define um movimento de intercambiar consigo mesmo, com o Pai, a compreender as leis da vida. Recordamos ainda Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando compara o reino dos céus a um grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu. Que possamos buscar as virtudes que estão em potencial dentro de nós mesmos e trabalhar de sorte que estas sejam semeadas no coração, para que construamos um novo edifício, uma nova morada, a tão sonhada felicidade, a completude, a iluminação, a saúde e a paz. Semente que se torna a maior das plantas, uma árvore, que se transforma à frente naquela frondosa espécie que aninha as aves do céu nos seus ramos, a definir a sintonia, a simpatia com os bons espíritos que se aproximam para reproduzir o bem, fazendo destas instrumentos, nos transformando em pessoas que caminhamos pelo mundo para contribuir na lei de colaboração para a harmonia da vida. Estamos conectados uns aos outros,
mais do que se imagina. De sorte que a queda de um representa um movimento natural de muitos em busca de soerguê-lo. Na vitória de um indivíduo, há regozijo nos céus, no mundo dos espíritos. É o que nós estamos fazendo nesta manhã, promovendo o bem para si e, de alguma sorte, contribuindo para o bem do todo. Preces espíritas, como orvalho, a aplacar as paixões. Estamos aqui não como um ato religioso do passado, quando procurávamos a prece para obter privilégios ou favorecer o menor esforço. Não. Nós estamos aqui para sermos inspirados e compreendermos a importância da nossa luta. Por ela, soerguimento, ascensão. Em contato com os bons espíritos, forças, consolo e, naturalmente, o conselho que necessitamos, uma vez que somos ainda incipientes, alunos necessitados dos mestres. Atingimos o item 22 do capítulo 28, Preces Espíritas. Esta sugere ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Kardec diz assim: aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo ou mensageiro da guarda. Uma síntese do mecanismo que envolve a virtude do reconhecimento, da compreensão e da gratidão, pautados na humildade. Kardec orienta aqueles que estão em busca da oração, que naturalmente estão com as almas sensíveis. É aquele movimento de nos colocarmos de joelhos, agradecendo, por exemplo, agora, o dom da vida, o sol que desponta no horizonte, a nos conclamar para caminhar e progredir. E, ao mesmo tempo, demonstrando a presença de Deus como o calor que nos aquece, a nos inspirar, a não desistir jamais. A oração do aprendiz, que se coloca de joelhos diante do mestre, reverenciando-o. Kardec não fala aqui claramente sobre o esforço próprio, porque ele está encantando-nos para reverenciar aos bons espíritos, uma vez que estamos orando por eles, para que eles nos sustentem. Naturalmente que a resistência à tentação principalmente deve à vontade de cada um, que pode se tornar com um V maiúsculo robustecida quando a nossa vontade, como aprendizes encarnados que caminhamos na vida, conjugados com eles. Imagine, reflita, que 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Uma expressão poética de uma música de um mineiro. O número 2 não é tão forte quanto 1 mais 1. Essa é a somatória. A somatória que dialoga com colaboração, solidariedade,
que pode se dar entre encarnados, nós, os nossos pares, mas de uma forma muito especial com os que nos tutelam, os espíritos. A definir que não podemos prescindir da ajuda deles. Seria arrogância julgar, conseguir por si só a vitória. Precisamos uns dos outros. É uma equação que traduz a essência do cristianismo. A mensagem do Cristo se pauta na igualdade, se pauta na fraternidade, se pauta na solidariedade, se pauta na liberdade. Observem como esse movimento se torna harmonioso quando dialogamos todos em busca de uma unidade, um propósito só: amor. Não haverá contradição. E nós teremos forças para superar as tentações que nos visitam. De vez em quando somos compelidos a observar os empecilhos, as trevas que representam sombras quando a luz se faz. Por isso, o Espiritismo inaugura um portal para que a gente possa acessar, que tem muito mais opções. Então, quando o assunto bater na nossa porta, que caracterizar uma nódoa, uma imperfeição, devemos nos esforçar para driblar, para superar, para não se fixar e manter a sintonia com os princípios da vida. Quais são eles? As virtudes. Esta é a nossa crença. Quando falamos que somos espíritas, cristãos, nós estamos desfraudando uma bandeira chamada princípios de vida, princípios morais, que nos graduam para a espiritualidade. As religiões que abraçamos no passado, a gente buscava a espiritualidade, mas sem o entendimento da importância da transformação moral, o que nos colocava como místicos. Procurávamos Deus no âmbito do sobrenatural, do imponderável, jamais a ser atingido. Não. Por isso a ignorância imperou e a nossa fé criou mecanismos de medo, de culpa. Não tem a ver com o espiritismo de hoje, que nos livra da culpa, que nos tira daquela condição de dependência, de procurarmos médiuns que vão nos trazer a receita pronta, ou sacerdotes que a gente vai o tempo todo dizer amém para o que eles falam, como se eles obtivessem o poder de Deus na terra. São eles a ponte para a gente chegar a Deus. Não. O Espiritismo despersonaliza. Com o Espiritismo não tem mito, não tem ícone. O Espiritismo é uma mensagem filosófica que se espalha no mundo numa velocidade que nós não registramos. Ele visita todos os lares através da mediunidade, da intuição. A mensagem chega para quem já levanta o dedo pedindo ajuda. E ela chega nas mais variadas condições, colorações, vibrações, mas todos na universalidade da mensagem do Cristo, que é para todos e não para alguns, chega a promover a esperança, a alegria, a saúde, mesmo que a doença, o vírus da intolerância,
da insensatez, das obsessões espalhe ainda pelo mundo, trazendo desconforto, aqueles bolsões que querem atravancar o progresso, semeando sempre o pessimismo. Vejam o Brasil agora, em meio à pandemia. Nunca o Brasil atingiu os números que atingiu com o resultado do agronegócio. O que significa isso? Que o Brasil hoje está na condição de ter condições de abastecer quase 50% da população mundial. Isso é espetacular. O Brasil se autossustenta com grãos. O Brasil, em previsões que visitaram o cenário nosso espírita, seria o celeiro do mundo. Sabemos que os espíritos estão falando em nível filosófico. O celeiro a oferecer evangelho, a oferecer o grão que faz o pão, da fraternidade, da vivência, da superação, característico do nosso povo. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil pode se transformar, após essa crise, no país com o maior potencial de crescimento. Interessante que a mídia não divulga isto. Por que será? Tirem as conclusões. Nós estamos diante de um fenômeno extraordinário. A crise que se instaurou, para o bom entendedor, significa oportunidade. Então, todas as dificuldades que batem na nossa porta estão nos chamando para a superação e viver uma nova vida, prodigalizando um novo ambiente, novos comportamentos, maneira de enxergar e de agir. Poucas pessoas podem se dizer em condições de compreender esse fenômeno. Que pena, porque um percentual muito maior está vinculado aos dramas das imperfeições, enquanto a espiritualidade sugere que estejamos frequentando uma zona mais alta da espiritualidade, da verdade, da orientação que nos auxilia a resolver todos, não são alguns, todos os problemas. Se eles existem, se eles bateram à sua porta, é porque chegou a hora de resolvê-los. E dentre tantos, nós precisamos de aprender a resistir às influências negativas. Por isso, não podemos abrir mãos, meus amigos, deste movimento bendito da oração. A oração que abre o coração. Não estamos falando da intelectualidade, que não é o objetivo deste nosso programa, Gênese no Lar. Não viemos aqui para ter esclarecimentos apenas. Aliás, eles são diminutos perto do potencial que esse projeto enseja, que é tocar a sua alma, é dialogar com o seu coração para que você se sinta filho, filho do Altíssimo, que jamais nos deixa na condição de órfãos, sem recursos, sem apoio, sem amizade, sem a presença espiritual que divide conosco a nossa cruz, que nos faz recordar de Cirineu, aquele que foi constrangido a ajudar Jesus. As circunstâncias vão se movimentar para nos auxiliar a levar adiante a cruz que é nossa.
A cruz que nos revela o que vem a ser retidão. No livro Libertação, psicografado pelo Chico, ditado por André Luiz sobre a supervisão de Emmanuel, há uma reflexão extraordinária. Abre aspas. O justo juiz foi crucificado num madeireiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Quer que repete? Eu repito. O justo juiz foi crucificado num madeireiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Os bons espíritos estão devotados à extrema retidão. Por isso eles nos fazem recordar do justo juiz. O juiz que julga conforme a vontade de Deus e não dos homens. Portanto, o julgamento é reto, é misericordioso, não tem erro. Porque é um julgamento que põe em prática as crenças, os princípios. E por se devotar, o bem, quando devotado, ele vai sofrer perseguição, dificuldades, todo tipo de embaraço que o mundo da ilusão puder criar para tentar ofuscar a luz. A treva julga ser poderosa. As sombras elaboram equações para serem eternas, mas não serão, não são tão quanto pensam. A questão é que a luz não grita, a luz não briga, a luz não trava uma guerra, porque não tem sentido. A luz é a luz. E quanto mais ela brilha, mais ela esclarece. Imagine um quarto que tinha uma determinada lâmpada com um potencial e que você tenta trabalhar para manter esse quarto organizado. Se você mudar a lâmpada, colocar com um potencial 3 vezes mais eficaz, eficiente, intenso, depois de acesa, você vai identificar pontos que você antes não tinha visto. A luz do Cristo não veio ao mundo para dizer que o mundo está errado. Você nunca foi visitado por um espírito bendito, superior, para falar dos seus defeitos. Não é o papel, não é o objetivo. Porque quem tem que trocar a lâmpada é a sabedoria, é a virtude de cada um. Somos nós os artífices. Então, cada passo que você der na direção de uma luz maior do que a sua, que é a luz do Cristo, que fala com amor, com justiça, com bondade, naturalmente esse potencial vai se revelar em você. E é você que vai compreender que precisa de resolver. E naturalmente os dramas do passado, eles vão se aproximar, não para te atormentar,
embora eles julguem assim, para vingar o que você fez. Não. Na essência, está surgindo uma nova era para que você resplandeça ainda mais a sua luz. Com isso, o anjo guardião, anjo é mensageiro. Usamos a expressão para sermos fiéis ao texto. Porque no Espiritismo não tem mais anjo. Aliás, quem se candidata a, geralmente tem asa quebrada. Pode até convencer com uma túnica branca, com auréola, mas amanhã vai deixar de ser. Porque a verdade sempre surge e vai nos convencer que somos apenas aprendizes. E quanto mais humildes, mais candidatos a servir e não ser servido. E servindo, iremos naturalmente sermos convidados para esse banquete que espalha amor, alimento, consolo, esperança e paz. Jesus gostaria muito que você compreendesse que a sua vida caminha como um rio a desaguar num mar de bênçãos. Se você sente ou pensa diferente, chegou a hora de rever conceitos, porque quem pensa diferente faz toda a diferença nesse universo do Evangelho. Porque o reino dos céus é como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que há de crescer e se tornar a luz do mundo. Jesus nos dá uma dica para resistirmos ao mal. No Sermão da Montanha, especificamente no capítulo 5, no verso 37, ele nos conclama a assertividade. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Não façais concessão com a imperfeição. Lembrando Platão, dê valor às coisas pelo valor que elas têm e não pelo que elas representam para você. E para se atingir um objetivo, dialogar com a imperfeição, com a desculpa que vamos chegar ao que interessa, é favorecer a sombra. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. A sociedade vai dizer sobre o tema. Com Jesus, a palavra é: não resistais ao mal. Não brigue com a treva. Foca a luz. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mostre o outro lado. Pode ser com o silêncio ou com a frase, com a presença ou com a ausência. Pense no que eu vou dizer. Costuma a ausência ser tão eficiente quanto a presença. Porque o mal, quando vinculado ao mal, à doença, ele precisa do próprio tempo para o despertamento. E não é você o senhor do tempo do outro.
ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Trabalhe com a justiça, mas ande a segunda milha com a misericórdia. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai 2. Vai mais. Hoje é o meu dia, ontem foi o seu. Ah, mas eu gostaria tanto de repetir. Geralmente a gente faz o contrário. Ontem foi meu dia, hoje é o seu. Eu lavei o copo, hoje é você que lava. Anda a segunda milha. Com o amor você toca muito mais do que com a bravura. Dá a quem te pedir. Jesus não diz, dá o que te pedir. Dá a quem. Porque o indivíduo pode estar te pedindo um dinheiro que, se pôr na mão dele, ele faz barulho. Mas nunca deixe de atender a pessoa que bateu na sua porta. Porque pode ser que ela esteja precisando do seu sorriso, do seu apoio e a sua negativa. E não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Seja bondoso, sempre. Porque aprendemos com Jesus, nas bem-aventuranças, que a mais sublime de todas é a da misericórdia. E é muito melhor ser misericordioso do que pedir misericórdia. Então, se chegou o momento de ser misericordioso, não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. Afirmara o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Gênese no lar, Evangelho no coração. Inspirados pela equipe espiritual que coordena o projeto Kardec Amélie Boudet, a FEAC Minas, nos despedimos com a oração que Allan Kardec traz como dica pela vitória alcançada sobre a tentação. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que esta vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência, a presença com que me velaste. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo tua proteção e a amizade de tantos que concorrem pelo meu sucesso. Ave Cristo, tenham todos um bom dia.